Olá, eu sou a Rosa. No nosso estudo de hoje, aqui no Meditando, vamos falar um pouquinho sobre a divindade. O que é ou quem é a divindade? Se você não é inscrito já, se inscreve aí no canal para receber a notificação de novos vídeos. Não esqueça de dar aquele seu like e compartilhe esse vídeo. Se você percebeu, não temos nenhuma propaganda no nosso vídeo. Então, precisamos do seu compartilhamento para que o canal possa ser engajado. Então, eu conto com você. Vamos ao nosso estudo de hoje? No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a divindade. O que a Bíblia diz sobre Deus? Vamos ler Deuteronômio 6, o versículo 4. Diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a Bíblia aqui diz que o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o único Senhor, o único Deus verdadeiro. Nós lemos lá em Gênesis 1:26 o seguinte verso: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E nós lemos também em Gênesis 3:22 o seguinte verso: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Você observou que Deus, tanto no verso que nós lemos da criação do homem, quanto esse verso que fala depois do pecado de Adão e Eva, ele se refere a ele como nós. Por que será que ele diz nós? Será que existem outras pessoas que estavam com Deus na criação do mundo? Vamos ler Gênesis 2, o versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ora, aqui a Bíblia está dizendo que o homem deixa seu pai e sua mãe, une a sua mulher e ambos se tornam uma só carne. É claro que cada um continua tendo a sua individualidade, porém eles formam uma unidade nesse casamento. Deus também, ele tem unidades diferentes, porém sendo um único Deus. Então vamos conhecer um pouco dessas pessoas que estão aí nesse façamos o homem. Parece um pouco difícil de entender, né? Mas vamos ler alguns textos da Bíblia que nos explicam um pouco isso. Vamos ver como é que o Velho Testamento chama esse ser. Vamos ler lá em Malaquias 2:10. Diz assim: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Então observe que aqui em Malaquias ele chama esse ser supremo de Deus, Deus o Pai. E agora vamos ver um pouco de como esse Deus Pai é chamado no Novo Testamento. Vamos ler então Efésios 3, 14 e 15. Diz assim: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então aqui no Novo Testamento, ele diz que ele está diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como será que esse Filho Jesus Cristo é chamado lá no Velho Testamento? Vamos ler Isaías 9 e o versículo 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, no Velho Testamento, Jesus é chamado de Pai da Eternidade. Então, perceberam? No Velho Testamento, Deus é chamado de Senhor e no Novo Testamento ele é chamado de Pai de Jesus Cristo.
Mas no Velho Testamento, Jesus é chamado de Pai da eternidade. E vamos também ler João 20, versículo 28. Diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então aqui, nesse momento, Tomé chama Jesus de Deus meu. Isso parece um pouco complicado, né? Jesus é chamado de Deus, é chamado de Filho, Deus é chamado de Senhor, Jesus é chamado de Senhor, mas voltemos àquela analogia que eu fiz no início do vídeo, falando do homem e da mulher que se tornam uma só carne, porém cada um tem a sua individualidade. Hebreus 1:8 diz assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então aqui ele diz que Jesus tem um reino de eternidade em eternidade, ou seja, ele é tão eterno quanto o Pai. Mas será que Jesus estava lá quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Vamos ver o que diz João 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui diz que Jesus, o Verbo que se encarnou, ele estava lá no princípio. Então, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está falando dele, Pai, e dele, Filho. Os dois estavam juntos, porque aqui nesse versículo diz que sem Cristo, o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então Jesus também é o Criador. E vamos ler também João 10, o versículo 30. Diz assim: Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus está dizendo que ele e o Pai, eles dois são um. Voltamos àquela analogia do marido e da mulher que se tornam um quando se unem em casamento. Mas será que haviam outras pessoas lá junto no façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Bem, isso nós vamos ver na próxima semana. Então chegamos ao nosso estudo de hoje. É claro que nunca iremos esgotar o assunto, mas é apenas para que você tenha uma pequena pincelada e entenda um pouco sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos fazer uma prece? Querido Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos dá. Abençoa essa pessoa que está assistindo meditando, que na vida dela haja paz, amor, alegria e prosperidade. Dá-nos um dia feliz, eu te peço em teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus, curte o vídeo, compartilha. Na próxima semana estaremos aqui em mais um estudo aqui no Meditando e eu espero você.